abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia num texto bem peculiar à ceia do Senhor, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, a todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém. Vamos orar ao Senhor com alegria esta noite. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela palavra lida esta noite. Graças te damos pela tua presença maravilhosa em nossos corações, em meio à igreja. Graças te damos, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo em nossa vida. Abençoe teu povo que aqui está, que se congrega esta noite em nome de Jesus. Abençoe os irmãos que não puderam estar conosco esta noite. Te louvamos, ó Deus, te louvamos pela vida da igreja, te louvamos pela vida do Senhor na igreja, te louvamos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre todos os irmãos, os que estão aqui, os que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, que precisam de uma restauração. Abençoe a esposa do irmão Sebastião, que está se restaurando da cirurgia, fortalece a vida dela. Abençoe a cada irmão, a cada pessoa que precisa de uma intervenção do Senhor. Que tudo seja para a glória, honra e louvor do Teu nome. Que essa palavra fale ao nosso coração e nos dê uma dimensão nova a respeito da vida da igreja. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre
esse texto muito conhecido da igreja e que a gente muitas vezes lê ele na ceia do Senhor. Quero falar sobre a ceia e a vida da igreja. Aqui nós temos a instrução de Paulo à igreja de Corinto em relação à ceia do Senhor. Vocês sabem as dificuldades que estava vivendo a igreja de Corinto. E Paulo então escreve na carta aos Coríntios para botar ordem na circunstância que estava acontecendo na reunião da igreja em Corinto. Se você acha que a igreja tem problemas hoje, os problemas da igreja não começaram hoje. Nós estamos falando da igreja de Corinto, que estava sob a tutela de Paulo, o apóstolo Paulo. É verdade que às vezes o problema da igreja está com o pastor, às vezes o problema da igreja está com a igreja. Mas aqui nós temos o pastor Paulo, apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, uma das igrejas que mais se destacavam nos dons espirituais, mas mostrando a realidade complicada e até pecaminosa em que a igreja de Corinto estava vivendo. E nós temos aqui uma igreja do primeiro século. Nós estamos no 21º século, 20 séculos atrás, a igreja já tinha problemas. Mas mais do que falar de um momento específico, celebrado pela igreja, eu creio que esse texto que nós lemos fala sobre realidades que devem acompanhar a vida da igreja. Então, eu creio que esse texto que nós lemos, ele não aponta somente para problemas localizados, específicos, num determinado momento da reunião da igreja. Eu creio que ele traz princípios sobre a vida da igreja. Aqui nós podemos ver uma igreja, a igreja de Corinto, com alguns problemas. E se vocês lerem os versos anteriores aos versos que nós lemos, vocês vão perceber que havia até divisões na igreja de Corinto. E que nas reuniões da igreja, para celebrar a ceia, alguns, e eles tinham a prática de celebrar junto com a ceia, não era uma ceia igual a nossa, assim, com um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. A ceia deles era uma festa acoplada àquilo que eles chamavam de festa do agape, porque vinha com uma consciência já da Páscoa judaica, que era uma refeição. Então a igreja fazia uma refeição junto. E aqui Paulo está dizendo que alguns naquela ceia traziam e comiam a própria ceia e não esperavam uns pelos outros. E ainda diz que alguns comiam e até se embriagavam, enquanto outros chegavam sem nada para comer e ficavam com fome. Eu acho que qualquer um que olhasse essa igreja hoje diria: essa igreja não pode ser de Deus? Como é que é isso? Que situação interessante. Interessante e ao mesmo tempo triste na vida da igreja. Mas eu acredito que esse texto traz algumas verdades e ensinamentos bem importantes para todos nós. Primeiro,
Eu entendo aqui que a reunião da igreja é uma realidade importante na vida da igreja. Me parece que é isso que o texto traz. A reunião da igreja, que nós geralmente chamamos de culto, a reunião da igreja é uma realidade importante na vida da igreja. E isso é necessário de ser falado, porque hoje em dia algumas pessoas, infelizmente, às vezes acabam pregando contra ou ensinando contra a reunião da igreja. Mas vejam vocês, aqui Paulo fala e adverte os irmãos sobre a reunião da igreja. E eu penso, se não fosse algo importante a reunião da igreja, Paulo não teria se empenhado em corrigir as práticas da reunião da igreja. Mas quando lemos em alguns versos anteriores, podemos entender, por exemplo, no verso 18, que nós não lemos aqui, Paulo diz em primeiro lugar: ouço que quando vocês se reúnem como igreja, vejam aqui que há a reunião das pessoas da igreja, porém há a reunião das pessoas como igreja. Ou seja, nem toda reunião é como igreja. O texto é bem claro. Quando vocês se reunirem, não é para comer um churrasco, não é para celebrar uma festa de aniversário, não é para celebrar uma festa de casamento. Quando vocês se reunirem como igreja, o texto é claro, como igreja. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Muita gente tem um discurso falacioso. E diz assim: eu sou a igreja. Eu quero dizer uma coisa aqui. Você é parte da igreja, você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Eu sou parte da igreja. Os irmãos são parte da igreja. Algumas pessoas dizem: eu não preciso ir à reunião da igreja, porque eu posso ficar e servir a Deus em casa mesmo. E eu digo, todos nós devemos servir a Deus onde quer que estivermos, em casa, na rua, no trabalho, todos nós. Mas a reunião da igreja é uma realidade importante e séria. Paulo fala sobre nos reunirmos como igreja nesse texto. E faz uma diferença fundamental entre igreja e casa. Porque ele diz no verso 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? E ainda completa no verso 34, se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então vejam claramente que nós temos aqui a reunião da igreja, quando nos reunimos como igreja, que é o que nós estamos fazendo hoje à noite, e nós temos aqui a casa, que cada um de nós tem, o seu lar. Quando os irmãos se reúnem como igreja, é muito diferente de os irmãos estarem em casa com as suas famílias, comendo as suas refeições. É isso que Paulo está dizendo. Quando você estiver almoçando amanhã, segunda-feira, na sua casa, na mesa do almoço, naquele momento você não está reunido como igreja. E ali Paulo diz então, coma em casa se você estiver com fome. Então a reunião da igreja é algo real e importante para a igreja. E ela é tão séria e tão importante que Paulo diz que, dependendo de como acontece a reunião da igreja
as pessoas até ficam doentes e morrem. Então, aqueles que pregam contra a realidade da reunião da igreja estão pregando contra o que a Bíblia ensina como verdade. A reunião da igreja é uma verdade. Isso não impede de que eu faça uma reunião da igreja na minha casa. Amém. Mas naquele momento, então, nós, os que estivermos ali, vamos estar reunidos como igreja na minha casa, na sua casa. Como nós não temos aqui uma casa que possa acoplar todo mundo, então podemos ter um local alugado que não é a igreja, mas que comporta a reunião da igreja. Essa é uma questão importante. Segunda questão é que as ações na reunião da igreja, elas devem levar sempre em consideração o coletivo e não simplesmente o individual. Isto, para mim, é claro no texto, porque Paulo fala do que está acontecendo em Corinto, e ele revela nos versos 20 e versos 21. Veja lá, quando vocês se reúnem, diz Paulo, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? E ele explica, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um come, um fica com fome, outro se embriaga. Algumas pessoas entenderam isso errado e disseram assim, nós temos que fazer o que Paulo fala, esperar uns pelos outros. Todo mundo espera pegar o pão primeiro, para depois nós comermos juntos. Não é disso que Paulo está falando aqui, que a hora que você for pegar o pãozinho, espera o irmão também para comer junto. Embora nós fazemos isso de esperar uns pelos outros, para a gente comer junto, mas não é dessa questão que Paulo está falando aqui. Está falando do cara que traz a própria ceia, come a sua refeição sozinho, e Paulo diz, quando você faz isso, você não está comendo a ceia do Senhor. Então aqui nós temos o apóstolo dizendo que a realidade da reunião da igreja não pode ser algo individual, ou seja, cada um apresentar a sua própria adoração, não pode ser isso. Mas que a reunião da igreja tem que ser um pensar e agir coletivo. Porque ali nós tínhamos cada um comendo a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Ou seja, quando nos reunimos, nós não estamos vindo aqui para cada um fazer o próprio culto, e cada um apresentar a própria oração e pronto, cada um vai embora para casa. Me parece que dá para fazer essa analogia, embora nós não estamos trazendo uma refeição aqui, material, de comermos um frango assado ou qualquer coisa assim, mas quando Paulo está criticando a adoração que se dava no comer na ceia. Nós podemos fazer essa aplicação para hoje e talvez, às vezes, na nossa mente, a gente diz, não, eu vou à reunião, mas eu não estou nem preocupado com o irmão que está ao lado. Eu vou apresentar o meu culto, eu vou fazer a minha adoração. E eu trago a minha própria ceia no meu coração, e eu participo da minha própria ceia no meu coração, e eu não estou preocupado se a coletividade está adorando ou não, não estou preocupado se o irmão... E aí, às vezes, a gente até tem essas práticas, não se preocupa que o irmão está com o teu lado, faz a tua oração, o teu momento, é o teu momento, e a coisa fica tão individualizada, que me parece cair exatamente no mesmo problema que estava acontecendo aqui. E se nós levássemos isso nas mesmas proporções, e cada um trouxesse um frango, cada um sentaria, comeria o seu frango, ia embora para casa, e ponto final. O que eu entendo desse texto é que a reunião da igreja é uma realidade coletiva. Ou seja, se eu vier aqui, nesse momento da reunião,
sem pensar no irmão, sem me preocupar com o outro, eu estarei tomando a minha própria ceia e com isso, talvez tornando a minha situação pior do que se não tivesse vindo aqui. Por isso Paulo fala no verso 17, que as reuniões deles faziam mais mal do que bem. Olha aqui, igreja de Corinto. Quer dizer, a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Por quê? Porque cada um pensa em si mesmo, ninguém está pensando na coletividade. Então, o reunir faz muito bem, mas reunir-se de forma individual, porque aí é reunir-se só de corpo, mas o coração é individual. Os sentimentos, as emoções, as decisões, as orações, os pensamentos, é tudo individual. Quando eu me reúno individual, eu não estou reunido na realidade. Eu estou de corpo presente, mas não estou reunido. E aí, quando eu não considero o coletivo, isso faz mais mal do que bem para mim. Interessante, porque a reunião da igreja precisa ser considerada na coletividade. Nós viemos aqui e é importante, sim, o irmão que está ao lado. E é importante, sim, o irmão que chegou. E também é importante o irmão que não veio. E é importante, sim, a dor do outro. Como também é importante a alegria do outro. Porque aqui nós não viemos para cada um apresentar seu culto a Deus, nós viemos para apresentar uma adoração coletiva. Porque a adoração individual eu faço na minha casa, mas a coletiva eu faço aqui. A oração individual eu faço na minha casa, mas a coletiva eu faço aqui, na reunião da igreja. O aprendizado individual eu faço na minha casa, mas o aprendizado coletivo eu faço aqui, onde nós aprendemos juntos. Embora a gente não tenha aquele espaço, né, para alguém levantar a mão e perguntar no meio de uma pregação, temos isso no estudo bíblico, né? É questão só de formatação também, que pouco importa, mas temos o espaço sim, para tirar as dúvidas, mesmo que seja no final da reunião, após a reunião, a gente tem que estar junto. Além disso, nós também temos aqui a verdade de que a vida cristã consiste em trazer Cristo para dentro de si continuamente. Os versos 23 a 25 trazem isso, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, diz Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele toma o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, a reunião da ceia é o alimentar-se de Cristo, simbolicamente. O pão simboliza o corpo, e o cálice simboliza o sangue de Cristo. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que se alimentar do pão e do cálice é dizer que nós nos alimentamos constantemente do Senhor. É o meu corpo, é o meu sangue, disse o Senhor. E aí eu começo a pensar, o que é se alimentar do Senhor constantemente? Porque Jesus disse: o meu corpo verdadeiramente é bebida, e o meu sangue meu corpo é comida e meu sangue é bebida. Verdadeiramente. O que seria se alimentar do Senhor constantemente? Bom,
Aqui daria para falarmos muito tempo e muitas coisas poderiam ser elencadas aqui. Porém, alguns princípios. O que seria se alimentar do Senhor constantemente? Bom, eu penso que é ter Cristo na mente e no coração. Ter Cristo nos pensamentos, porque ele diz, fazer isso em memória, pensamento de mim. Ou seja, se alimentar de Cristo constantemente, traz a ideia de que Cristo precisa estar na memória da igreja, na memória dos irmãos. Cristo está nos nossos pensamentos. Fazer isso em memória, pensai em mim. Cristo precisa estar na nossa mente. Nós precisamos pensar em Cristo. Eu sei que a nossa sociedade, ela nos impulsiona a pensar em tantas coisas. Mas será que sobra tempo para pensarmos no Senhor? Se alimentar de Cristo é ter Cristo na mente. Mas se alimentar de Cristo também é perceber o Senhor no passado e no futuro da vida da igreja. Porque Paulo diz isso no verso 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor, passado. E anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, futuro. Então fala da morte de Cristo, anunciam a morte de Cristo. E a morte de Cristo é o que traz o perdão dos meus pecados. Então, se alimentar de Cristo é perceber todos os dias que eu sou perdoado por Jesus. Você peca, eu peco. Mas Cristo nos perdoa dos nossos pecados. Então, se alimentar de Cristo é perceber o perdão de Deus todo dia em mim. Mas não só fala do passado e do presente, mas ele fala do futuro, porque anuncia a morte do Senhor, ou seja, o perdão do Senhor, como uma coisa contínua até que ele venha. Então fala de um futuro escatológico. Fala da nossa esperança quando fala do futuro. Se alimentar do Senhor é alimentar a minha consciência do futuro em Cristo Jesus, porque Cristo vai voltar para buscar a igreja, Ele vai voltar até que o Senhor venha. Isso precisa estar constantemente dentro de mim, na minha alma, no meu coração. Alimentar-se de Cristo não é só se alimentar da cruz, quando nós vamos comer o pão e vamos dizer, o corpo dele foi dado na cruz. O sangue dele foi derramado na cruz por nós. Não é só se alimentar da experiência do perdão da cruz, mas também é se alimentar desta realidade do perdão que envolve o hoje e que projeta a minha esperança para o amanhã, até que ele venha. Quantos de nós pensamos na volta de Jesus? Isto é se alimentar de Cristo. Quanto nós ansiamos pela volta de Cristo? Quantos de nós aguardamos ansiosamente aquilo que os americanos chamam a bendita esperança, que é a volta do Senhor? Quantos de nós temos essa esperança? Porque se alimentar do Senhor é ter essa perspectiva, coma até que Ele venha. Então o Senhor vai voltar. E a nossa esperança é a volta do Senhor. Isso alimenta a nossa alma. A esperança da eternidade todos os dias dentro de nós. Cada dia você lembrar que Cristo te perdoa porque Ele pagou o preço na cruz. Mas cada dia você lembrar que Cristo voltará para te buscar e para te levar para a glória. Isso é um alimento para a tua alma.
A vida da igreja é focada em Cristo. Para se alimentar de Cristo, eu preciso estar focado em Cristo. O problema é que é tantas coisas para a gente focar. Hoje, por exemplo, é dia dos namorados. Você já focou no presente? Tanta coisa para as pessoas focarem. Aliás, sem tentar, fazendo um parênteses aqui, eu fui fazer uma pesquisinha sobre o Dia dos Namorados. E eu descobri que o Dia dos Namorados foi colocado em junho, porque é próximo do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Então é o namoro e depois tem o casamento. Então por isso o Dia dos Namorados é em junho, que é próximo do dia de Santo Antônio. E descobri que em 1949, o senhor João Dória, pai do atual governador João Dória Júnior, que era um publicitário, olha lá, Tarcísio, que era um publicitário, foi contratado por umas empresas, porque o mês de junho era o pior mês de vendas. E ele foi contratado, então, para alavancar as vendas. E ele teve essa ideia de trazer o Dia dos Namorados para junho, para explodir de vendas. Porque o Dia das Mães já estava arrebentando de vender em maio, mas junho estava quebrado. Fecha o parênteses. Tanta coisa para pensar. Então, se alimentar de Cristo é considerar, então, o perdão dos meus pecados, mas a minha esperança bendita, a volta do Senhor todos os dias. Todos os dias. Meu pai faz aniversário dia 13 de junho. Primeiro aniversário sem o meu pai. De vez em quando, um punhal espeta a minha alma. Mas quando espeta a minha alma, eu penso, a minha esperança bendita, Ele está aonde eu gostaria de estar. E um dia, eu o verei novamente, porque estarei com o meu Senhor para todo sempre. A esperança bendita. Então, além de considerar as reuniões da igreja como algo importante e vital para a igreja, além de considerarmos o outro em nossas reuniões, porque a reunião tem uma abrangência da coletividade, não pode ser individual, além de trazer Cristo para dentro de nós continuamente, além disso, nós também precisamos compreender a verdade de que os atos da reunião não purificam a vida, mas devem ser purificados pela vida. Isso aqui é culpa do Luiz Fernando, que deu aula hoje, e ele falou uma coisa que eu não contei nada para ele não ficar soberbo. Mas o Senhor falou comigo. Paulo diz no verso 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E ainda, dos versos 28 até o 30, ele diz, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Interessante. Vejam que a religião pode dizer, você vai e faz isso e vai ficar purificado. A religião pode dizer isso para você. Então uma pessoa pode acreditar, por exemplo,
que se ela for à reunião da igreja, se ela for ao culto, se ela apresentar a sua oferta diante de Deus, se ela comer da ceia, do pão, ela vai sair daqui purificada. Eu fiz um monte de coisa errada, mas aí eu venho, eu faço uma oração, eu participo do culto, eu dou a minha oferta, eu como a ceia e aquilo me purifica. Paulo diz ao contrário. Ele diz que se alguém comer indignamente, então a pessoa veio com um problema. E se ela comer indignamente, no pecado, o pão e o vinho não vão tornar essa pessoa digna, purificada. Não, pelo contrário. Ela não sai daí purificada, mas ela sai ainda mais condenada. Porque se você comer o pão e tomar o cálice indignamente, ao invés do pão e do cálice purificar você, ele te condena mais. Porque você falou isso hoje de manhã. O culto do Antigo Testamento podia passar a ideia de que os atos litúrgicos de alguém poderiam purificar essa pessoa. Mas não era isso que Deus estava querendo dizer. Nós lemos, por exemplo, em Isaías capítulo 1, verso 11 até o verso 15. Deus dizendo para o povo de Israel: para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto, de carneiro e de gordura de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, de cordeiros e de bodes. E Deus continua dizendo: quando lhes pedi que viessem à minha presença, quem lhes pediu que vocês pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim, diz Deus. Luas novas, sábados e reuniões. Reunião. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Assembleia é de onde vem a palavra eclesia, igreja, reunião da igreja. Deus diz: suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Vejam que é interessante, porque há sacrifícios, há orações, há assembleias, há reuniões, tudo que Deus tinha mandado eles fazer. Mas, quando eles estão fazendo isso, Deus disse: eu detesto tudo que vocês estão fazendo. E essas coisas não purificavam eles. Não é só Isaías, nós temos também Amós. No livro de Amós, capítulo 5, verso 21 a 23, Deus diz assim para eles: Israel, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e oferta de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Interessante. Vejam vocês que atos litúrgicos, a ceia, as orações, os sacrifícios, as músicas, não poderiam purificar eles. Assim também o tomar a ceia não poderia purificar a igreja de Corinto, porque se eles tomassem a ceia indignamente, seriam culpados diante do Senhor. Por quê? E aqui é o que é o importante. Porque aquilo que se fazia externamente não tinha correspondência ao que estavam carregando internamente no coração. E ainda, aquilo que se faziam num determinado momento não correspondia ao que era na vida deles de fato. Porque quando Deus dá os rituais para o povo de Israel, de purificação, de holocaustos e de tudo
na lei de Moisés, a ideia não é que o povo pecasse, e agora o que eu faço? Mata um cordeiro. Matou um cordeiro, está purificado. Peco, continuo pecando, e agora, de tempo em tempo, eu vou matando um cordeiro e vou vivendo no pecado. Essa não era a ideia. A ideia era que o povo entendesse o peso do pecado deles, que sacrificavam um animal inocente. E que ao compreenderem como o pecado levava à morte, esse povo se arrependesse e mudasse de conduta. Então a vida deve estar purificada e limpa em Cristo, para que aquilo que aqui nós estamos fazendo tenha algum significado espiritual. Porque não são as orações que purificam o ser humano, mas é o coração humano que purifica as orações que ele faz. Não são as canções que vocês cantam que purificam vocês, mas são vocês que purificam as canções. Porque a santidade está em vocês, e em como vocês fazem o que fazem. Não são as ofertas que vocês dão que purificam vocês, mas são vocês que purificam as suas ofertas. É por isso que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Primeiro vem o examinar. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, porque o pão e o vinho não o purificam. Por isso, diz Paulo, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Esse dormiram aqui é morrer. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Isso aqui é Novo Testamento. Nós pegamos do Antigo, mas faz um reflexo no Novo. É por isso que Deus diz: eu não aguento mais as festas de vocês, Israel. Porque a festa que você faz não passa de um ritual sem sentido para a sua vida pessoal. Porque o sacrifício que você faz ali, derramando o sangue daquele cordeiro, não encontra correspondência em quem você é, na tua vida. Porque a ceia que você toma, ó igreja de Corinto, não encontra correspondência em quem você é diante de Deus e da igreja. Então aquilo que é feito em nome de Deus, mas que não encontra correspondência em quem eu sou, traz condenação para mim, em vez de bênção. Aquilo que é feito em nome de Deus, mas que não encontra correspondência na vida que eu tenho como um todo, aquilo que não ultrapassa os limites da reunião da noite, faz da reunião uma condenação para mim e não uma bênção. Vocês estão entendendo? Ou seja, ao comer a ceia esta noite, se a experiência da ceia for algo localizado, e somente tiver uma representatividade para esses minutos aqui, isso aqui, ao invés de trazer bênção, traz problema para mim. Porque ao comer a ceia, esta experiência de comer a ceia tem que encontrar uma correspondência na minha vida como um todo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. Eu não estou se alimentando do Senhor só nesse pedacinho de pão e nesse pouquinho de suco que eu vou tomar, mas eu estou me alimentando do Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias da minha vida. E ao comer e considerar o corpo do Senhor,
E considerar a igreja, eu não estou fazendo isso só nesse momento, porque vocês não são igreja só quando estão aqui, vocês são parte da igreja na segunda-feira, na terça, na quarta. Enquanto um irmão encontra outro irmão na terça-feira à tarde, nós estamos nos encontrando como parte da igreja, não como pessoas. Oh, te conheço, domingo, hein? Nós somos parte da igreja. Há uma correspondência entre nós, há um fluxo de vida entre nós, há uma alegria entre nós, há uma ação do Espírito entre nós, há um derramar de Deus na nossa vida, há um arrependimento entre nós, há uma esperança entre nós, há um desejo de vida eterna entre nós, há uma alegria em compartilhar de Cristo entre nós. Se nós nos encontrarmos na quarta-feira e estivermos juntos ali em qualquer lugar, num café, na cidade, na rua, aonde estivermos pegando ônibus, numa carona, ali daqui a pouco o partilhar de Cristo vai começar a fluir entre nós, porque nós somos parte da igreja, e isso não tem nada a ver só com esse momento. Esse momento precisa estar linkado, precisa estar ligado, precisa estar enraizado, precisa estar ancorado na realidade pessoal de cada um de nós. Se não, você come a sua ceia em particular e sai mais condenado. Por isso, as reuniões da igreja, e aqui eu vou encerrar, mostram que a vida da igreja não pode deixar de considerar as suas próprias reuniões. Porque a reunião é tão importante que, se o coração estiver pervertido na reunião, ela tem uma realidade espiritual. Veja bem, eu posso fazer uma reunião no meu emprego, com meu patrão, com os meus empregados, eu posso fazer uma reunião lá na minha casa, não sendo a reunião da igreja, isto não tem a mesma realidade espiritual que tem a reunião da igreja. Ela tem uma realidade diferente. E é tão diferente que Paulo diz que quando a pessoa não está debaixo do sangue de Cristo, em arrependimento e vida com o Senhor, a reunião pode causar até morte nele, morte física, pode causar doença. Por quê? Porque há uma realidade espiritual que permeia a reunião da igreja. Às vezes a gente não percebe, mas há. Há uma realidade espiritual. É tanto assim que quando Ananias e Safira mentiram para Pedro, na reunião, eles caíram mortos. Ah, e Antigo Testamento. Não, é Atos dos Apóstolos, Novo. Caíram mortos aos pés de Pedro. Caiu o primeiro marido. A mulher veio, não sabia do que tinha acontecido, falou a mesma coisa, caiu morta. A reunião da igreja, ela tem uma realidade profunda espiritual. Então, a vida da igreja não pode deixar de considerar a reunião da igreja. É por isso que o inimigo trabalha tanto para tirar da cabeça dos irmãos a necessidade da reunião. Porque ele sabe da realidade espiritual da reunião da igreja. Ah, mas e se vier uma perseguição no Brasil hoje, a gente for proibido de reunir publicamente? Amém. Nós vamos nos reunir clandestinamente. Se não puder ter 100 pessoas, vai ter 10 na reunião. Se não puder ter 10, vai ter 3, mas nós vamos nos reunir. Agora, uma coisa é você estar numa realidade onde há uma pressão e uma proibição do Estado, e você está numa realidade onde há a liberdade. Então, a reunião da igreja, ela é absolutamente importante. A vida da igreja precisa ser um considerar o outro sempre.
Então nós não viemos aqui cada um para apresentar o seu culto a Deus, nós viemos aqui para apresentar um culto com o irmão, celebrar com o irmão. O coronavírus deixou a gente um pouco meio afastado de abraços e carinhos, mas a gente precisa entender que a reunião é considerar o outro. A vida da igreja também é trazer o Cristo para dentro de si, se alimentando dele, mantendo em nossa memória, fazer isso em memória de mim, percebendo a sua obra, nos perdoando, porque é o corpo que foi crucificado, é o sangue que foi derramado, e ao mesmo tempo nos enchendo da esperança do futuro, porque é para fazer isso até que ele venha, ele virá. Por isso a vida da igreja é o ser que vai dar significado ao fazer. O que nós vamos fazer, que é tomar a ceia, comer um pedaço de pão e beber um suco de uva, ele só tem uma representatividade e bênção na nossa vida se aquilo for o que nós somos no dia a dia. Se for uma realidade esquizofrenizada, divorciada do que eu sou, então como e bebo em casa. Não tem nada a ver com a reunião da igreja. É isso que eu queria falar para vocês essa noite. Vamos ficar em pé. Aleluia. Fechemos os nossos olhos com alegria. Senhor Deus amado, nós estamos aqui diante da Tua palavra esta noite. Vimos a importância da reunião da igreja. Vimos a importância da vida coletiva dos irmãos como igreja. E que ao se reunir como igreja, nós não podemos ter aquela ideia egoísta, individual, mas que devemos partilhar da alma, do coração e da vida e da comunhão uns com os outros. Vimos também, Senhor, que precisamos a cada dia, não é só o comer o pão e beber o cálice, mas nós queremos nos alimentar do Senhor todos os dias da nossa vida, da nossa existência, do nosso coração. Nós queremos nos alimentar de Ti, queremos nos alimentar mantendo a mente viva com o Senhor na nossa mente. Queremos pensar no Senhor, em memória de Ti. Queremos ter a consciência todos os dias alimentadas do perdão que o Senhor nos concedeu na cruz. Mas também queremos ter a consciência alimentada todos os dias da esperança bendita que é a Tua volta para buscar a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a não praticar coisas divorciadas do que somos. Nós não queremos cair nas mesmas acusações do povo de Israel, que trazia os seus novilhos, os seus holocaustos, mas o seu coração estava tão distante de tudo aquilo. Nós não queremos cair na mesma acusação da igreja de Corinto, que comia e bebia para a própria condenação. Nós queremos ser correspondentes com todos os atos que fazemos em adoração a Ti. Que não sejam atos externos, mas que sejam coisas linkadas à nossa alma e ao nosso coração.
Abençoe teu povo ao comer do pão e ao beber do cálice, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria.